Olá, boa tarde a todos. Boa tarde também a todos. Obrigado pela presença de vocês nessa nossa sala, aqui na Campus Party, onde nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre energia limpa. O mundo precisa cada vez mais de energia. Em 1973, o mundo passou pelo primeiro choque do petróleo, pela primeira crise do petróleo. Os países produtores aumentaram o preço do petróleo em mais de 400%. Então, aqui no Brasil, o presidente Ernesto Geisel implantou o Proálcool, que foi o primeiro programa de utilização de combustível renovável no mundo. O primeiro carro que andou, inclusive, no mundo com álcool foi um Fiat 147 aqui no Brasil. De lá para cá, a busca pela energia limpa e renovável se tornou obsessão em todo o mundo. E para falar sobre energia limpa, está aqui conosco, na tela, ao lado, o professor Carlos Eduardo de Souza Magalhães. Vou falar um pouco da vida dele e aí depois ele domina a cena. O professor é graduado em Energia Elétrica pela Federal de Minas Gerais, foi graduado em 2003. Depois foi pós-graduado em Sistemas Elétricos de Potência, na área de qualidade de energia, também pela Federal de Minas Gerais. E tem MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Passou por várias empresas e instituições de grande porte, grande importância, como Senai, a Heinz, Conexpress, Votorantim, a Magnesita e ArcelorMittal. Tem mais. O professor Carlos Eduardo é instrutor dos cursos de Eletrotécnica e Sistemas Solares Fotovoltaicos do Senai. Há 7 anos, sócio da empresa Gigavolt Soluções e Energia. Atua como gerente de operações em gestão de projetos, construção, manutenção, comissionamento e testes de sistemas operacionais em sistemas elétricos de potência e sistemas solares fotovoltaicos. É pouco? Enfim, resumindo esse currículo dele, ele conquistou muita experiência em empresas nacionais e internacionais nos segmentos de alimentos, siderurgia, metalurgia e mineração. Então, abrindo a conversa com o nosso professor, nós gostaríamos que ele comentasse a respeito da matriz energética brasileira. A palavra é sua, professor. Ok. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a matriz energética brasileira. Então, quando a gente fala de matriz energética, vem na nossa mente a primeira palavra é eletricidade, mas não necessariamente só eletricidade. Nossa matriz energética, ela vai ser todos os combustíveis, todos os meios que a gente obtém algum tipo de energia. Nossa matriz energética hoje está em torno de 54% não renovável e 46% renovável. Então, estou citando então todos os combustíveis, né, para transportes, para energia das fábricas, né? Então, essa é a matriz global. Agora, quando a gente olha no âmbito de eletricidade, a gente tem mais de 80% da nossa produção de eletricidade com as fontes renováveis, né? A gente tem mais de 60% da nossa matriz na parte só de eletricidade, na parte de hidrelétricas, a gente ainda tem a parte de energia solar e a gente tem a energia eólica. Então, para a geração de eletricidade, a nossa matriz, a grande maioria é renovável, mas no global, em todos os âmbitos, em todos os modais, ainda as não renováveis são maioria devido, como eu falei, aos transportes, né? Nossos veículos a gente usa ainda muito diesel, gasolina, entre os outros combustíveis fósseis. Muito bem, professor. Então, isso é um cenário nacional. Agora, com relação ao mundo, que formas de energia limpa que estão sendo testadas, desenvolvidas, pesquisadas e aplicadas nesse momento nos países todos que o senhor tem conhecimento? Então, as formas de energia limpa mais atuais hoje, mais usadas, vamos dizer, são a eólica, que tem uma potência muito grande instalada globalmente, e agora vindo com grande força a energia solar fotovoltaica. Mas temos outras
matrizes de energia limpa, como você falou do etanol, né, uma energia renovável. A gente tem a mareomotriz, que é retirar energia das marés, do fluxo das águas dos oceanos. A gente tem também a geotérmica, né, que retira energia, né, dos vulcões, né, da temperatura que vem do subsolo, principalmente próximo a vulcões, e entre outras coisas, né? Então, essas são as que têm mais expressão hoje, né? A gente tem várias outras em testes, em planejamento, mas essas são as mais relevantes. No mundo inteiro, né, professor? Isso, no mundo inteiro. O senhor falou em energia eólica. É uma energia que desperta muito interesse, porque é uma energia das mais limpas possíveis. Como é que nós estamos nesse cenário da energia eólica no Brasil e particularmente, aqui no estado de Goiás? No Brasil, a partir de 2002, a gente teve vários incentivos do governo para a implementação desse tipo de energia. Então, a partir de 2002, teve um crescimento muito grande. Hoje, o Brasil, em termos de energia eólica, está muito bem no ranking mundial. Há um crescimento muito grande. O Brasil inteiro tem um potencial eólico muito interessante. E Goiás também tem um potencial eólico muito bom, mas ainda não está sendo explorado. O potencial eólico do estado de Goiás, se for totalmente explorado, a gente conseguiria gerar equivalente à energia de 2 Itaipus. Né? Então, é um potencial eólico grande. Mas temos regiões do país que têm um potencial eólico muito mais interessante, muito maior, e esses estão sendo explorados primeiro. Região litorânea no Nordeste, né? Aquele limite entre o Nordeste e o Norte, Rio Grande do Norte, tem Bahia, então, aqueles estados ali, Nordeste, quase divisa como o Norte, como falei, tem um potencial maior e lá concentra-se praticamente todo o potencial eólico explorado hoje, né? Como eu falei, o potencial eólico no Brasil é muito grande, muito vasto, mas se explora primeiro onde é mais favorável, né? Muito bom. Professor, agora energia solar, que também é uma energia de aplicação, é uma energia presente, mas evidentemente uma tendência de futuro. Né? Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da situação da energia solar no estado de Goiás e comentasse sobre uma diferença. Tem a energia solar, a energia solar fotovoltaica e a energia solar térmica. Por gentileza. Ok. Então, como o Marco citou, né, a gente tem na energia solar diretamente a energia solar térmica e a energia solar fotovoltaica. A térmica, como o próprio nome já cita, ela vai pegar a temperatura, né, vai tirar a energia do sol e converter em temperatura. Geralmente a gente utiliza o fluido como água, então a gente aquece a água para fazer algum tipo de transformação. Então, geralmente a gente utiliza essa energia mais para aquecimento. Existe também a solar térmica com o objetivo de geração de eletricidade. Você aquece com fluido tipo mercúrio ou algum outro fluido de dilatação volumétrica mais elevada e você gira uma turbina para gerar eletricidade. Essa segunda aplicação, como eu falei, é menos comum. No Brasil, no solar térmico, a gente tem muita essa utilização em residências, em locais que têm piscinas, né? Então a gente utiliza o solar térmico para aquecimento de água. Na indústria também a gente tem o aquecimento de fluidos para fabricação de alimentos, fabricação de bebidas. Então, esse é o solar térmico, né? Como resumindo, pega-se energia do sol para aquecimento. Em contrapartida, a gente tem o solar fotovoltaico, que a gente vai precisar da luz do sol. Como o solar térmico já vem há mais tempo, muita gente acha que o módulo fotovoltaico precisa de calor. Ele não precisa de calor.
até não é muito interessante o módulo fotovoltaico está muito quente, ele precisa da luz do sol. O que o módulo fotovoltaico ele vai fazer? Ele vai pegar os fótons, que é parte da luz solar, e transformar eletronicamente esses fótons em eletricidade. Então, é um sistema, como eu falei, só frisando, para a produção de eletricidade diretamente. Pois é, professor, nós temos, então, o senhor comentou que o predominante, o modal predominante na matriz energética brasileira é a hidrelétrica. Aí o senhor comentou a respeito da eólica e agora o senhor fala da energia solar. Considerando esses três tipos de energia que parecem ser os mais predominantes, qual é o tipo de energia que tem o menor custo de geração de quilowatt? Então, hoje, a energia eólica está com um valor de quilowatt um pouco menor, mas a tendência da solar, em um breve espaço de tempo, 2, 3, 5 anos no máximo, tem um custo de produção por quilowatt bem menor. Então, está muito próximo de uma inversão desses valores. Então, como o eólico foi estimulado primeiro, hoje no Brasil a gente tem praticamente 10% de toda a energia elétrica produzida com eólico e apenas 1,5% produzido com solar. Como o potencial solar no Brasil é muito grande, rapidamente a gente vai passar o eólico. O solar no Brasil começou a ser estimulado em 2014, né? Então, é um mercado que fortemente tem praticamente 6 anos, né? O mercado fotovoltaico já tem há mais tempo, mas assim, que teve um crescimento expressivo nos últimos 6 anos. Então, quando esse mercado crescer mais, né? Hoje a gente está com 1%, como eu falei, o preço do fotovoltaico vai ser muito mais barato que o hidrelétrico, muito mais barato que o próprio eólico. Para a gente ter uma ideia, a Alemanha tem entre os 4 maiores produtores mundiais de energia solar. E, como eu falei, a gente precisa de luz para gerar eletricidade no sistema solar fotovoltaico. E a melhor área de insolação, que a gente fala de radiação solar na Alemanha, a melhor área da Alemanha é muito pior que a pior área do Brasil. Para a gente ter uma ideia, toda a área da Europa cabe dentro do Brasil sob espaço. A Alemanha, não sei os valores certinhos de área, mas a Alemanha deve ser de área praticamente o estado de Goiás. Então, se a gente investir pesado em energia solar fotovoltaica, como está sendo investido, solar fotovoltaico está crescendo numa taxa de 300% ao ano, nada no mundo cresce numa taxa assim. Então, rapidamente a gente vai passar o eólico e rapidamente os custos de produção vão ficar muito interessantes. Né, o preço dos equipamentos, né, a gente falando de custo de produção, caiu praticamente 80% nos últimos 10 anos. Então, há uma tendência muito forte do solar fotovoltaico dominar completamente. Em 2050, há a previsão da nossa matriz energética, né, nossa matriz energética no lado elétrico, produção de eletricidade, ser totalmente limpo, né, totalmente com energias renováveis, né? Professor, o senhor falou há um tempinho atrás, se a gente investir em energia solar, esse agente significa que a iniciativa privada, significa o governo? Se for o governo, eu gostaria da sua opinião pessoal a respeito do seguinte: por que é, então, que, sendo a energia solar tão interessante assim, tendo tanta vantagem, que não há uma predominância do incentivo de construção de usinas de energia solar no Brasil? Sim. Hoje, o investimento, praticamente 100% do investimento, se falar 100%, eu estou sendo exagerado, mas assim, quase a totalidade todo do investimento em energia solar fotovoltaica é um investimento privado.
Hoje, as residências estão investindo muito em energia solar fotovoltaica, as indústrias, comércios, né? Então, várias entidades privadas, particulares, estão investindo em solar fotovoltaica. Para quê? Para conseguir uma redução no seu custo de energia elétrica, né? Então, as residências, os comércios estão investindo porque o custo da nossa energia no Brasil é muito caro. A energia elétrica no Brasil é uma das mais caras do mundo. Por que, cara? Pela geração ou pela tributação excessiva? Então, são vários fatores. Existe a tributação excessiva e existe o tamanho do Brasil, né? Como todos sabemos, o Brasil ele é um país continental. E o Brasil ele adotou um sistema chamado Sistema Interligado Nacional. Então, todo o nosso sistema é interligado. Então, a energia que produz em Itaipu, por exemplo, eu consigo transportá-la até o Nordeste, até o Norte do país. Então, todo o sistema é interligado. Então, para a gente manter um sistema desse funcionando e estável, é muito complicado e é muito oneroso. Então, é um sistema muito dispendioso. A hidrelétrica, apesar de ser uma energia parcialmente limpa, porque infelizmente, né, por mais que a gente fale que energia limpa, toda forma de energia vai ter algum tipo de poluição na sua construção, na sua fabricação. Exatamente. Né? Então, a hidrelétrica também é uma fonte cara de geração de eletricidade. Uma hidrelétrica, ela leva praticamente 30 anos para se amortizar, ou seja, você investe hoje, só depois de 30 anos que há uma hidrelétrica de grande porte se paga. Então, resumindo, né, é um sistema caro, muito grande. Nosso sistema ele é muito antigo, então a gente tem muitos problemas, apesar do tamanho dele. Eu, como engenheiro eletricista, eu acho uma maravilha da engenharia, um sistema tão grande funcionar tão bem controlado, tão estável, né? Apesar dos problemas que todos temos, né? Mas pela magnitude, eu particularmente fico impressionado com a estabilidade do nosso sistema, apesar de, como falei, de todos os problemas, de todas as questões, né? Então, mas resumindo, minha fala, é um sistema muito caro. Por isso que a nossa conta é tão cara, além da tributação, né, como a gente falou. Claro. Professor, nós temos uma campuseira, a Cláudia, e um outro campuseiro, o Rubens. Eles fizeram duas perguntas, eu vou já colocar, porque pertence ao assunto que nós estamos tratando. A Cláudia, eu gostaria de saber a respeito de desenvolvimento de estudos para aproveitamento de energia magnética. E o Rubens diz o seguinte, que é exatamente o que o senhor acabou de falar, né? Toda forma de energia, ela tem sempre uma vantagem e vai ter alguma desvantagem, né? A hidrelétrica, ela alaga uma área imensa, tem um custo altíssimo de produção de usina, enfim, a energia eólica tem o problema de estar numa região que haja o vento favorável para poder funcionar. Tem, então, primeira coisa que eu queria que o senhor colocasse, a questão da energia magnética, que é uma forma também. A segunda é como se avalia dessas modalidades de energia limpa, dentre as vantagens e desvantagens, qual é a melhor maneira de se implantar? E entendendo que o Brasil é um país continental, vamos também perceber que isso aí depende de cada região, não é isso? Sim. Então, vamos lá. Sobre energia magnética, é uma pergunta muito ampla, mas a gente tem alguns estudos interessantes. Vamos dizer assim, tem um lado fake news e tem um lado muito interessante. Se a gente utiliza a internet como fonte de pesquisa sem muito critério, a gente acha muito no YouTube, em vários sites, muita gente falando que a solução do problema mundial é tirar a energia dos ímãs. Isso, como eu falei, é fake news, mas existem milhares, quase milhões de vídeos no YouTube ensinando a retirar energia de ímã. Por que é um fake news? Por que é uma falácia?
Para você construir um ímã, que 99,99% dos ímãs que a gente utiliza são ímãs fabricados. Então, para você fabricar um ímã, você precisa de injetar energia. Você gasta energia para produzir um ímã. E o ímã não é eterno. Um exemplo muito simples, corriqueiro até, todos nós temos geladeira em casa e o fechamento da geladeira é magnético. Aquela borracha de vedação da geladeira ela é magnética. Então, quando você aproxima a porta da geladeira, da estrutura da geladeira, há uma atração magnética que fecha. Quem tem uma geladeira por 10, 15 anos, você vê que a geladeira, depois de tanto tempo, ela não fecha mais, porque aquele ímã da borracha da geladeira, ela gastou. Então, o ímã não tem que empurrar a porta assim. Tem que empurrar a porta. Então, não existe como você retirar a energia do ímã de forma indefinida. Isso, infelizmente, é uma falácia. Como eu falei, tem vários vídeos no YouTube, eu falo, gente, estão escondendo isso da humanidade, a solução está aqui, o ímã. Então, isso é fake news. Mas existe um outro estudo extremamente interessante que a NASA faz aproveitando o campo magnético da Terra. Então, já fizeram alguns estudos, alguns experimentos muito interessantes, colocaram em órbita, tipo como se fosse um satélite, um veículo espacial, e estenderam um cabo. E esse cabo ele foi cortando o campo magnético, como se fosse um gerador gigante, né? Um gerador elétrico, para quem não sabe. Você pega um cabo, né, uma bobina, gira ela perto de um campo magnético estático. Aí você gera eletricidade. Lógico que eu estou simplificando muito a forma de geração de energia. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um gerador gigante, pegaram um campo magnético da Terra, que é enorme, um cabo de milhões de milhares de metros, né, milhões, exagerei, giraram em torno da Terra, o ônibus espacial, um satélite, ele gera uma velocidade altíssima para ficar em órbita, então gerou-se uma quantidade de energia absurda. Então, existe a possibilidade de, em órbita, a gente aproveitar o campo magnético da Terra para gerar eletricidade. Mas isso é muito futuro ainda, né? Não. Oi? Isso é muito futuro ainda. Isso é bem futuro. E sobre a dúvida do Rubens Borgen, ele fala a respeito dessas vantagens e desvantagens dos vários modais de energia e como é que se define o que você aplica em cada região, ou se é possível você ter, por exemplo, uma matriz energética estadual, digamos assim, dependendo das condições. Nosso tempo é bem curto, mas vou tentar falar um pouquinho de cada uma, né? Vantagens... Depois eu quero falar sobre carro elétrico também, professor. Carros elétricos, que é um assunto interessante para o nosso pessoal ouvir aqui. Sim, vamos falar também um pouquinho. Vou falar bem resumidamente de cada um, então. Se eu fugir um pouco, você me ajuda aí, Marco. Sim, senhor. Vantagens e desvantagens de cada um. Hidrelétrica, vantagens. Você tem, teoricamente, a água, que é um recurso gratuito, entre aspas. Qual que é a desvantagem? Alaga várias áreas férteis. Infelizmente, a hidrelétrica ela gera uma poluição, porque quando você alaga uma área, aquela matéria orgânica que está debaixo do reservatório, né, do lago artificial, ela vai entrar em putrefação, né, vai entrar em decomposição e vai gerar gases poluentes. Né? Então, a gente tem esse tipo de poluição. Lógico que tem muito mais coisas, mas é só para falar rapidamente de cada uma. Eólica. Vantagens. A eólica ela é pouco poluente, a gente vai ter poluição na produção, né, da turbina, da hélice, da torre, dos cabos, mas a sua produção é praticamente sem produção. A gente tem um impacto ambiental, porque geralmente onde tem um bom fluxo de vento, geralmente as aves também escolhem para favorecer sua rota migratória. Então, onde tem vento, geralmente tem aves voando. O Brasil ele tem uma grande vantagem, como ele começou meio tardio a eólica, ele já pegou uma tecnologia de eólica mais ecológica. A gente utiliza turbinas que rodam uma velocidade menor, então
a probabilidade de uma ave se chocar com uma pá é menor, então gera uma mortandade menor das aves, né? Então, solar, sua produção, né, de energia é limpa, mas a produção dos módulos não é, a mineração dos vários materiais que constituem a placa, a moldura de alumínio, tem vidro também, então a fabricação dos seus materiais também gera uma certa poluição. E o módulo fotovoltaico ele gera durante 30 anos, então a vida útil de um módulo fotovoltaico é muito grande. Marco, eu esgotei a pergunta do nosso... Esgotou, esgotou. Assim, por exemplo, no Nordeste, a gente tem uma predominância, na costa principalmente, de geradores de energia eólica, né? Quer dizer, existe um desenho, então, dessa matriz energética por região do Brasil, dependendo das condições geográficas, das condições térmicas, digamos assim. Sim. É? No litoral, só, desculpa, acabei te cortando. No litoral, a gente tem uma maior parte de usinas eólicas, porque um fato bem interessante, a água, ela demora muito tempo para esquentar e o solo, ele aquece muito rápido e esfria muito rápido. Então, no litoral, a gente sempre, em qualquer parte, na verdade, a gente sempre tem o vento soprando de uma região de alta pressão, ou seja, de uma região quente, para uma região de baixa pressão, ou seja, uma região fria. Então, o vento sempre vai de um lugar quente para um lugar frio. Então, no litoral, de manhã, o solo está quente e o mar está frio. Então, o vento sopra da costa para o mar. A partir de 2, 3 horas da tarde, o oceano está mais quente que a terra. Então, sopra do oceano para a terra. Então, no litoral, a gente tem vento praticamente 24 horas por dia. E o interessante do eólico, um dos piores horários de produção do eólico é por volta de meio-dia e 1 hora, que é o melhor horário do solar. Então, o solar junto com o eólico é uma solução perfeita. Porque quando o eólico cai um pouco de produção, o solar está no topo da produção. Então, eu tenho o máximo de produção. E solar a gente pode colocar no Brasil inteirinho, né? Como eu falei, a Alemanha é um dos maiores produtores, tendo uma radiação solar péssima. O Brasil, que tem um dos melhores irradiações solares do mundo, o Piauí, é uma das melhores regiões do planeta para a produção de energia solar. E até vindo para uma questão socioambiental, um dos lugares mais pobres do planeta é onde que a gente tem maior incidência de sol, então a gente consegue gerar muita eletricidade. Então a gente consegue, por exemplo, melhorar a condição de vida daquelas pessoas gerando eletricidade, vendendo eletricidade. E uma outra coisa interessante, tanto o potencial eólico quanto o potencial solar no Brasil é muito grande na região onde a gente tem a maior parte da população. Então, eu sempre brinco com meus alunos, o Brasil é abençoado por Deus em tudo. A gente tem todas as fontes de energia disponíveis onde a gente tem mais pessoas, né? Onde a gente tem a maior parte da população. Então, não era para a gente ter problema de eletricidade, né? De nenhum tipo de energia, a gente tem abundância. Não era. Professor, nós temos também um dos nossos campuseiros aqui, e eu esqueci de anotar o nome, desculpe, pergunta a respeito qual é a situação do Brasil nesse cenário de mudança de matriz energética mundial, né? E o Tiago, ele pergunta aqui se nós vamos ficar atrás, muito atrás dos países mais desenvolvidos com a implantação de energias limpas. Então, o Brasil, como a gente tem um potencial hidráulico muito grande, a gente só usou 25% do nosso potencial hidráulico. Também acredito que a gente não vai utilizar muito mais por questões ambientais. Então, a nossa matriz de eletricidade é muito limpa. Como você até citou, né, a gente está migrando cada vez mais por um uso massivo de eletricidade em todos os modais, né? Então, a gente vai utilizar eletricidade nos transportes, né? Mesmo na aviação, há uma pesquisa muito pesada de aviões elétricos
Então, carros elétricos, helicópteros elétricos, aviões elétricos, né, no futuro não muito distante. Então, nossa matriz ela vai passar para elétrica, e não sei se eu cheguei a citar, em 2050 a nossa matriz vai estar 100% limpa, por causa da eólica e da solar. Na minha visão, como o solar no Brasil é muito, muito propício, como o solar nosso é muito favorável, eu acredito que em 2050 a maior parte da energia produzida no Brasil será solar. A gente pode utilizar 100% do território nacional para gerar eletricidade via energia solar fotovoltaica. Professor, eu queria emendar duas perguntas que não têm muita ligação, mas é só para deixar o senhor com mais tempo de comentar. Essa questão de colocar energia solar em grande parte do território nacional, eu perguntaria, nós teríamos problemas de transmitir essa energia para o consumidor, linhas de transmissão, ou seria uma transmissão sem fio? Essa é a primeira coisa. E a segunda, o senhor podia engatar a respeito dos carros elétricos, porque, por exemplo, a Tesla é uma empresa que se dedica exclusivamente ao desenvolvimento de carros elétricos, e antigamente nós tínhamos um problema de duração e de peso das baterias elétricas. Hoje em dia, a tecnologia já reduziu bastante isso. Então, a Tesla, a gente sabe que tem fila de espera para comprar um carro, e é uma das empresas mais valorizadas do mundo. Então, queria que o senhor comentasse esses dois aspectos, por favor. Sim, a grande vantagem da energia solar é que eu não preciso de linhas de transmissão. Posso fazer uma usina solar de grande porte centralizada para gerar e transmitir, né? Então a gente teria que ter investimento, mas a grande vantagem é que eu posso gerar a eletricidade em loco. A gente tem dois sistemas solares em vigência no Brasil: o sistema on-grid, que é o sistema conectado à rede, e o off-grid. Para aquelas localidades no Brasil carentes de redes, a gente pode gerar eletricidade solar naquele próprio local. O norte do país, ele é muito pouco povoado, a densidade populacional do norte do país é muito pequena. Então, o sistema off-grid, que não está conectado na rede, é gigante no norte do país. Então, a gente tem várias casas, comércios, todos alimentados com painéis fotovoltaicos e bateria. Durante o dia eu carrego a bateria e à noite eu pego a energia da bateria e alimento meus equipamentos, meus eletrodomésticos. Então, até essa questão que o investimento é muito alto de redes, a gente pode vencer esse grande problema com energia solar fotovoltaica. Muito bom. Sobre carros elétricos, é uma opinião minha. Com a atual tecnologia de baterias, a gente não consegue converter todos os carros todos os veículos movidos a combustíveis fósseis para elétricos. A gente não tem matéria-prima suficiente para, com o atual modelo de bateria, né, com os atuais elementos que a gente utiliza nas baterias, é impossível a gente converter todos os carros para elétricos. Mas o que está acontecendo? E progressivamente é possível isso? Será possível? O que está acontecendo? Há um desenvolvimento muito grande de baterias. Se a gente for analisar, desde a época que Edison acendeu a lâmpada a primeira vez, em 1879, 141 anos atrás, a bateria que a gente utiliza é a mesma coisa. Nos últimos 5, 10 anos que a gente está tendo uma revolução das baterias. Então, eu acredito que num futuro muito próximo a gente vai utilizar novas tecnologias, novos materiais, novos compostos para fazer uma bateria muito leve, de alta carga, de alta performance, alta durabilidade e baixo custo. Hoje a bateria ela é pesada, tem uma durabilidade boa, mas assim não é tão grande, e um custo muito alto. Eu acho que no futuro muito próximo a gente vai ter baterias muito baratas, muito eficientes
e baixíssimo custo. Aí tudo vai ser elétrico. Essa questão é interessante, professor. Desculpe cortar, só acrescentar. No início do desenvolvimento dos carros elétricos, a recarga demorava muito tempo, né? Era até desestimulante. E autonomia também, né? Sim. Hoje, nós temos carros desenvolvidos pelas principais marcas da indústria automobilística que você simplesmente pluga na tomada e em 2 horas está com carga total. Em outros carros, por exemplo, carros híbridos, né? Que aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, Toyota Prius, sem fazer comercial, mas é verdade. O motor dele, a explosão, motor normal, convencional, ele se encarrega de carregar a bateria. Quer dizer, o carro está sempre com o seu nível de carga perfeito, né? Sim. Então, professor, nós estamos aqui há 10 minutos de encerrar essa conversa. Infelizmente, que é uma conversa muito produtiva e tem muita gente mandando mensagem elogiando que o conhecimento que o senhor está passando. Eu queria tocar num assunto com o senhor que é interessante. Parte de biocombustível, onde nós temos Goiás, por exemplo, com essa vocação para o agronegócio, é um celeiro de matéria-prima para biocombustível. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito do biocombustível e das maneiras de se obter biocombustível, a diversificação de biocombustível. Certo. O biocombustível, né, também uma forma de energia mais limpa, né? Então, um dos principais biocombustíveis há muitos anos é o etanol, e a gente tem a produção de biodiesel. Então, a gente tem vários materiais para fazer o biodiesel. Então, a gente estudou-se todos os tipos de vegetais possíveis, todos os tipos de biomassa, né? Então, hoje eu estudo em diversos materiais para produção do biodiesel. Hoje, a gente já tem parte do diesel misturada ao biodiesel. Então, a gente pode chegar até 50% do diesel utilizado na frota, sendo 50% base de petróleo e 50% base vegetal. Né? Então, a gente com a mesma eficiência energética? Mesma eficiência, né? E uma combustão muito eficiente. E, por exemplo, o etanol, que também é um biocombustível, né? Sim. É possível se tirar etanol do milho, é possível se tirar etanol da beterraba, é possível se retirar etanol de vários vegetais, né? Então, mamona. O diesel é a mesma coisa, né? A gente tem vários estudos de... Mamona é biocombustível. Oi? Eu cometi um erro. Eu falei mamona, mas mamona é para fabricação de biocombustível. Sim, sim. A gente tem uma centena de vegetais. Biodiesel, desculpe. Sim. É fácil de mamona, fácil de vários vegetais, vários elementos, né? E como é que nós estamos aqui em Goiás na produção de biodiesel a partir da matéria-prima oriunda do agronegócio de Goiás? Então, há-se um estudo muito grande, mas Goiás não é um grande produtor de biodiesel. Goiás é um grande produtor de etanol, né? Um dos maiores produtores de etanol. São Paulo tem uma produção de biodiesel maior, né, do que o nosso estado, mas a vocação nossa é o etanol, né? O estado de Goiás tem uma produção muito grande de etanol, que acaba sendo um combustível limpo, né? A queima do etanol, ela gera pouca poluição, né? E tem a questão dos créditos de carbono. Então, a produção de etanol, ela tem uma vanguarda muito grande, né? Há vários estudos, há várias pesquisas, há um incentivo, né, para, aproveitando a vocação do agronegócio de Goiás, se desenvolver, aumentar a produção, mas o etanol ainda é o carro-chefe do estado de Goiás. Né? Eu queria comentar uma coisa. Mas ainda o etanol é a maior parte. Eu queria comentar uma coisa que o senhor conhece. Um fazendeiro da região de Cristalina, ele implantou um parque de geração de energia solar. Ele toca toda a fazenda com energia solar. E o interessante é que ele montou os painéis de captação em cima de uma lâmina d'água. Ou seja,
além de produzir energia para a fazenda inteira, ele ainda impede a evaporação da água. Aí eu pergunto para o senhor, é possível, por exemplo, um empresário instalar um parque de geração de energia solar, utilizar uma parte da energia e vender para a concessionária o excedente? E outra coisa que o campuseiro Samuel Malafaia pede, também nada a ver com essa pergunta, mas é uma coisa interessante. Eu até tinha resposta, mas eu vou deixar para um técnico falar. O Samuel quer saber o seguinte, se seria possível a adaptação de sistema fotovoltaico em carro, para o carro usar energia solar. Eu diria para o Samuel assim, à noite o carro ia parar, mas enfim, o senhor que entende. Certo. Então, nosso tempo está curtíssimo, vou tentar esgotar as duas perguntas. Então, sistemas muito pequenos, a gente não consegue vender essa energia. A gente tem uma modalidade chamada geração distribuída, que, por exemplo, imagine que eu tenho a minha casa e eu tenho uma série de kitnets. Imagine que minha casa tem uma área muito grande. Eu posso gerar eletricidade na minha casa e abater a energia de todas as kitnets. Não há limite, eu posso ter 100 unidades consumidoras. Se eu tiver uma área suficiente, eu abato a energia de todas as unidades que estão no meu nome, na mesma concessionária de energia, no mesmo estado. Eu não posso ter, por exemplo, uma fazenda em Minas e gerar em Goiás. Eu não consigo abater energia em estados diferentes, em concessionárias de energia diferentes. Okay. Usinas muito grandes, uma potência de acima de 500 megawatts, ou seja, 500 milhões de watts, né? Aí eu posso participar do mercado livre de energia, eu posso comercializar a energia. Então, eu vou injetar essa minha energia já em linhas de transmissão. Então, usinas pequenas de consumo próprio, usinas muito grandes, eu consigo vender energia. Uma usina de 1 mega, que a gente utiliza muito para vender energia, tem em torno de 5 milhões de reais. Então, é um investimento bem alto. Infelizmente, não é qualquer um de nós que consegue um capital dessa magnitude. Falando rapidamente de um carro elétrico. Se eu colocar células em todo o carro, imagina que eu cubro todo o meu carro, em vez de usar pintura, eu cubro ele todinho com células fotovoltaicas. Eu vou conseguir aumentar a autonomia dele, mas não é muito significativo. O Sol, ele incide sobre o nosso planeta em torno de 1.000 watts por metro quadrado. 1.000 watts, se a gente converter para cavalo, um cavalo são 736 watts. Então, o Sol, ele coloca menos de um cavalo por metro quadrado. Se o nosso módulo ele fosse 100% eficiente, a gente precisaria de quase 100 metros quadrados de módulo para alimentar um carro. Hoje, potência média de um carro 1.6 é 100 cavalos, 100 e poucos cavalos. O carro ele tem em torno de 8 metros quadrados de área. Então, você andaria com apartamento de módulos em cima do carro para o carro andar de forma autônoma. Mas eu consigo, sim, aumentar, às vezes, 5 km, 10 km, 20 km na autonomia do carro. Mas jamais seria inteiramente um motor elétrico. Eu deixo o carro no sol o dia inteiro, eu não gastei energia nenhuma, né, da bateria para ir e voltar, por exemplo. Mas a autonomia é pequena, se eu colocar no carro inteiro células. Ok. Professor, eu acho que não dá mais tempo para passar o seu conhecimento para as pessoas, porque tem muita coisa para se perguntar e muita coisa que eu sei que o senhor gostaria de falar. Eu, de minha parte aqui, as perguntas que vocês fizeram, pessoal, que vocês estão ouvindo aí, e não puderam ser respondidas, eu vou passar um e-mail aqui para vocês dirigirem, e aí o professor Carlos Eduardo, exatamente esse e-mail que está aqui na tela. Vocês encaminhem, por favor, essas dúvidas. O professor Carlos Eduardo faz questão de responder e deixar todo mundo muito bem informado a respeito desse assunto muito interessante, que é o assunto de energia limpa. De nossa parte, nós agradecemos demais a audiência de vocês terem vindo à nossa sala, terem dado preferência pela nossa palestra. Eu tenho certeza que os que participaram dessa sala aqui agora estão conhecendo muito mais nesse momento do que quando entraram. É um assunto de futuro, é uma coisa que envolve, inclusive,
até assunto especializado, né, professor? Uma profissão de futuro, quem sabe, né? Eu me permite te corrigir. É uma energia de presente, não é de futuro, É né? verdade. A gente utiliza a energia solar fotovoltaica não por uma questão de luxo, porque é uma questão de necessidade. A gente não tem Sim. muito mais fontes não renováveis de energia, né? Então, a gente praticamente não tem saída. A gente tem que utilizar a energia fotovoltaica se a gente quer crescer. Tanto a fotovoltaica quanto a eólica também, né? A capacidade As de energias solar limpas, né, fotovoltaica é professor? muito maior, né? De energia Energia limpa é limpa. muito grande. Isso. Eu vou fazer um comentário rápido, se der para o senhor responder, vamos lá, senão a gente Sim. vai nas dúvidas. São Paulo sempre foi uma terra de muita poluição, uma calota de poluição muito pesada. Quando se implantou, houve a predominância dos carros a etanol, a gente percebe que deu uma limpada na atmosfera de São Paulo. É o caminho, né, professor? Sim, é o caminho. Como a gente falou no início da palestra, a nossa energia só não é toda limpa porque o nosso transporte usa muito fóssil, né, combustível fóssil. Então, se a gente conseguir converter todo o nosso modal de transporte para elétrico, todos os trens elétricos, todos os carros, caminhões, até mesmo o avião, né? Há um estudo muito grande para avião elétrico e avião a biocombustível também, né? Os aviões usam querosene de aviação, estão Sim. desenvolvendo um bioquerosene, né? Então a gente pode colocar toda a nossa energia, né, limpa. Então, o nível de poluição vai ser mínimo. Acredito que a previsão, a gente tem eu esqueci o nome, tipo um acordo internacional de até 2030 a gente migrar quase a totalidade da nossa energia para limpa. No Brasil, se a gente continuar nessa taxa de crescimento, até 2050 toda a nossa energia vai estar limpa, tanto no modal de transporte quanto na geração de eletricidade. Isso tem a ver com aquele acordo internacional do clima, professor? Isso, Acordo É, Internacional do Clima, bem lembrado, me deu um branco aqui, é isso mesmo. é que Acordo Internacional é eu me o lembrei que os Estados acordo. Unidos parece que não fizeram adesão, protocolo do Kyoto, não é isso? Sim. Então, tem vários acordos, vários movimentos da gente para a energia limpa, mas não só pela questão ambiental. Tem um forte apelo ambiental, sim, mas é um apelo econômico, né? Os combustíveis fósseis, como todos sabemos, a gente é bombardeado por essa informação com muita frequência nas mídias, nas redes sociais. Os combustíveis fósseis estão acabando. Pode durar 30, Mudar 50, naturalmente. 100 anos. Mas o que são 100 anos para a história da humanidade? Então, Nada. o período de vigência de energia não renovável é um piscar de olhos, né? Então, a gente não tem outra alternativa, né? A gente tem que utilizar energia renovável. Qualquer país que queira crescer tem que utilizar energia renovável. A própria China, que é uma potência, China é líder tanto em energia solar quanto em energia hidráulica, né? Um país também gigante, um dos maiores países do mundo. Eles estão investindo mais no solar, mais no eólico do que no próprio hidráulico, Essa, porque essa questão alteração econômica está sendo mais barato para eles. vai implicar também, como consequência, na mudança do nosso modal de transportes, né? Porque, de Sim, repente, nós vamos ter que aprender a substituir o transporte de carga rodoviária pelo transporte, ou através de rios, o transporte por barcaças, ou então por trens, né? sim. O transporte ferroviário é um dos mais eficientes do mundo, principalmente se ele for elétrico. Só um dadozinho antes que acabe, a eficiência de um motor elétrico chega, sem ser um motor especial, sem ser motor normal, chega a 90%. A eficiência de um motor a combustão é de 20, os melhores motores que a gente tem chegam a 40%. Então, o melhor motor a combustão
ele é 4, 5 vezes pior que um motor elétrico simples. Então, essa questão de modal elétrico, de usar tudo a eletricidade, é um caminho sem volta. Exatamente. Né? E a eletricidade produzida por energias limpas, né, que é o principal, que é o mais importante. Melhor ainda. Só o Samuel que vai ter que continuar andando com o carro dele movido a etanol, porque não dá para instalar painel solar, né? Professor, nós temos aqui, segundo a informação da coordenação, mais 5 minutos, dá para a gente bater um papo. Queria comentar uma coisa que eu comentei com o senhor por telefone, e é, ao mesmo tempo, uma coisa instigante para quem está nos assistindo agora, os campuseiros. Lembra que eu falei a respeito daquele motor desenvolvido por um cientista alemão chamado Elsbeth, que é o motor Elco? Sim. Vocês não devem ter visto isso, porque isso não aconteceu há mais de 30 anos, e a maioria do pessoal que está na sala é um pessoal muito jovem. Mas eu queria que vocês procurem no Google, Elco, E-L-K-O. É um motor que esse cientista alemão desenvolveu, e ele é multicombustível, ele funciona com qualquer tipo de combustível, com óleo de fritura de pastel, com óleo diesel, com álcool, com gasolina, com qualquer coisa. E com uma eficiência energética fantástica. Eu não me lembro o índice de eficiência, professor, mas só o fato de esse motor não ter radiador e utilizar o calor no seu próprio funcionamento, já para dissipar o calor, já significa um ganho de eficiência energética, né? Sim. Então, pessoal, procura aí Elco para vocês darem uma olhadinha, porque esse motor existe na Alemanha e aqui no Brasil chegou a ser testado numa Kombi que foi alimentado com óleo de fritura de pastel. Parece incrível, né? Mas é verdade. Sim. Chegaria num ponto desse, né, professor? Sim. A gente tem várias tecnologias, várias formas. E hidrogênio? Alguém perguntou aqui, hidrogênio, seu motor de hidrogênio. Tem alguma coisa para o senhor falar rapidinho? Japão, tanto a Toyota quanto a Honda começaram a desenvolver motores a hidrogênio, a célula de combustível de hidrogênio, só que eles já apresentaram alguns problemas, porque o hidrogênio ele tem um problema muito grande de armazenagem, né? O hidrogênio ele é muito instável, é um combustível excelente, porque a queima de hidrogênio, reação de hidrogênio com oxigênio, gera água. Um hidrogênio em estado sólido é utilizado em foguetes, né, que vão para... colocam satélites em órbita, etc., mas é um combustível que tem que se ter um cuidado muito alto, que tem que ter uma tecnologia muito alta para armazenamento, para utilização, mas também é um combustível excepcional. Quando a gente dominar o hidrogênio também, vai ser um avanço significativo. E a gente pode produzir hidrogênio através da eletrólise, utilizando energia solar para desmanchar a água. Imagina que sonho, ser criado um modo perpétuo. Você enche o tanque de combustível do carro de água, a água passa pela eletrólise para separar o hidrogênio e o oxigênio, após a queima gera como subproduto água e volta para o tanque. Não seria maravilhoso? Essa solução já foi pensada, infelizmente não dá para implementar dessa forma. É um sistema de modo perpétuo, né? Não é possível. Não. Mas um carro movido a água, infelizmente, não dá para fazer, infelizmente. Mas, por exemplo, você tem um posto com módulos fotovoltaicos e a partir da água você gerar hidrogênio e alimentar o seu carro é muito, muito viável. Muito bom. Professor, nós temos um aviso aqui que já estamos no fim. Eu agradeço muito a sua participação. O seu conhecimento enriqueceu demais esse painel aqui. Com certeza, muita gente vai se interessar. Muito obrigado. Obrigado à organização da Campus Party e vamos encaminhar as dúvidas de vocês por aquele e-mail que apareceu na tela. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Quero agradecer a oportunidade também, meu amigo Marco Antônio e toda a organização da Campus Party por essa grande oportunidade da gente compartilhar os nossos conhecimentos. Até mais. Obrigado. Até mais.